espero que todo mundo ficar assistindo você. Brincadeira. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se já está online. Já estamos online. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma imersão de inglês para iniciantes aqui no Talk and Talk. Então, hoje nós vamos falar sobre o uso do inglês em situações reais. Temos aí algumas perguntas para guiar nossa imersão. Deixa eu ver. Julie, se você tem as perguntas aí, Tenho. Peraí. Ixi, mas eu tirei print. Tem como mandar aqui? Não tem como mandar aqui. tudo bem. Já coloquei de novo. Mas eu não consegui olhar muito elas hoje, não. O trabalho foi pesado. Eu não consegui. Mas consegui Ah, algumas. tranquilo. So, people, let me introduce myself. First of all, I am Leandro. I am 32 years old. I'm here in Florianópolis, Santa Catarina, as you can see, I'm on the beach. And I worked with IT infrastructure for a couple of years, more than a decade actually, and I studied English, I believe, from a long, long time. I don't recall right now how many times I studied English. And, well, that's it. Let me see. Well, Priscila chegou no último minuto. Priscila já é da casa, então ela já conhece as regras. Já está entrando. Beleza. Pessoal, vou ler a primeira pergunta. Boa noite, Priscila, tudo bem? Chegou no 10, hein? Boa noite. Não recebi o e-mail com o link, estava procurando aqui e agora que eu achei, entrei pelo próprio site aí, por isso que eu demorei. Beleza. Desculpa. Beleza. Eu cliquei em aceitar, virou para 11. Tá com sorte hoje. So, people, let me read the first question, and I'd like to, Wazin, could you please answer the first question to us? Great. Okay. Yes. Let me first of all read it. Please introduce yourself and tell us, have you ever talked with someone in English you didn't know before? How did it feel? Então, você já conversou. Primeiro, por favor, se apresente, né, de uma maneira breve. E fale para nós se você já conversou com alguém em inglês que você nunca tinha visto na vida e como que você se sentiu, o que que aconteceu. Well, good evening. My name is Walden. I'm 49 years old. I'm living in Pitangui, Minas Gerais. I'm here 5 months ago. And to answer the question, I tried this once a time before I started here and talking. And in a job interview, it was totally disaster. God's mercy, it's very, very disaster. The day to forget forever. And my English is não, não saiu nada. Okay, I was speaking with the mute on. Well, that's interesting, Walls. Actually, sometimes when we don't are used to speak in English with strange people that you don't know before, it's really strange. But I believe right now it's not a problem anymore, right? Isso não é mais um problema para você. Ah, perfeito, perfeito, maravilha. Vamos seguir aqui. Caroline Dantas, você poderia responder a questão número 1, seja em português, seja em inglês, seja misturando, como você se sentir melhor? You have say my second name. I'm sorry. No, No problem, no problem. nobody heard. Well, introduce myself or answer the question. Oh, okay. Both. Well, I'm Caroline. I'm 33 years old. I'm a software developer. I'm living in Portugal for almost 4 years. I'm a married and I have 2 daughters and 1 pet cat. Well, yes, I had to speak English in some job interviews, and well, I'm freeze. My mind um, uh,
say a blank space, and the next Thursday, I have another interview in English, and I'm uh, I'm nervous about it because that stage uh, is como é que se diz? Pode falar em português, se você não lembra. Isso é um estágio de exclusão. Então, if I don't, if I didn't, minha conjugação ruim, didn't speak English very well, I say, no, eu vou ficar de lado, vou ser eliminada. E tô Entendi. uma pilha de nervos. Ah, entendi. É bem comum a gente ter esse tipo de reação, principalmente por não estar habituado. Por isso que estarmos aqui em uma imersão é algo que, poxa, estou me expondo no YouTube, eu estou cometendo erros na frente de todo mundo, mas isso faz parte do aprendizado. Então, é basicamente em cima disso que a gente se baseia, né, para considerar isso como uma situação tranquila de estar aqui e se desenvolver. Pessoal, o que vocês acham de dividir as salas breakout rooms mais duas? Só para não, senão vai demorar muito e aí vai Sim, acabar que você vai falar uma ou duas vezes só. Pode ser? sim, Sim. Ah, beleza. yes. Deixa eu fazer isso rapidinho aqui. Espero que vocês não se importem. Caroline love essa ideia. Yes, Jolice know me. Okay, so let me see how can I do it. Ok, so vocês vão receber o convite então, e aí vai ficar tudo certo. Aqui acabou chegando mais gente, e aí acabou movimentando, mas não tem problema. Salas abertas, faltando alguns minutinhos, eu chamo todos vocês para a gente trocar mais uma ideia. Hoje eu quero Ok. propor um desafio diferente, então E- vão Peraí, como que pensando vai aí. funcionar? Eu não entendi. A gente vai sair? Não, Keila, assim, a gente tem as breakout rooms e elas são salas adicionais, tá? Você está aqui na sala principal comigo e com a Ayla, mas a breakout room, ela é uma sala adicional, que aí você vai conversar ali com dois ou três colegas só, depois todo mundo vai voltar para a principal. Mas é tudo eu quem coordena aqui, né? Aí fica super tranquilo. Beleza? Tranquilo, Thales? Thales, acho que tá travado, né? Thales? Pô, fechou. Acho que você recebeu o convite aí, né? Thales? Beleza. Pronto, agora a gente vai poder falar mais. Não, beleza. A gente faz isso justamente porque senão fica muita gente na mesma sala e aí fica um pouquinho complicado, você às vezes não tem tempo suficiente para conversar. Então vamos ficar nós três aqui e mais três em cada sala. Beleza? Então, já que você perguntou, poderia responder a questão número um, se apresentar e também responder em português e inglês, misturando do jeito que sair. Pode ser? Okay. I'm very nervous. Don't worry, don't worry. I'm Kayla. I'm 45 years old. I'm married. I have two sons, a teenager and a baby with 3 years old. Same age of my son. I'm owner. I work with design and marketing. I need to use English sometimes. Perfect, yeah. Generally, traveling when I'm travel, because it's easier than, in my case, it's easier than Spanish. But it is very difficult because I just
I change the words. For example, when I use for example, types, the correct is kinds, né? Because we just a gente acaba usando meio um português, né? A gente lembra do português e acaba usando a palavra, né, mais próxima. Sim. É, Ah, legal. e é isso. Ah, tranquilo. Legal. Ah, pronto, já respondeu a primeira pergunta em rede nacional. Isso foi super bem, o inglês é bom. Shy. Às vezes, às vezes é justamente o nervosismo. E com o tempo vai passando. Você vê a Ayla e eu aqui, a gente não tá nem aí, que tá transmitindo no YouTube. Amanhã faz 2 dias, né, Ayla? Opa! Ayla, vamos aproveitar. Você poderia se apresentar e responder a primeira pergunta para nós? Quase que eu disse para nós outros. A cabeça fica confundindo. For sure. So guys, good evening. I'm Ayla. I live in Belém, north of Brazil. I married. I have a daughter. My daughter is 25. Her name is Beatriz. And I'm a dog person. I have a little dog. I work as a public servant. And I've been studying English over 3 years. Yeah, after the pandemic, I started to study English. And about the question, uh, how have you ever talked to with someone in English before? Only here and in the other platform in English speakers. And I remember in the beginning, it was so terrible for me because I felt so insecure and so uncomfortable and nervous a lot. I remember I couldn't turn on the camera because I felt ashamed. So it was so difficult. But I think nowadays I'm improved because I expose myself as much as possible. For me, I'm here and talk, and that's helped me a lot. But it's not easy. We need to be patient because it's a part of the process. So it's difficult, but you can achieve your goals. So yeah, For it was for this. sure. This is true. It is a part of the process. Sometimes we feel like, oh man, it's terrible. I'm almost shaking here. I'm almost I don't know, getting crazy. I'm shy. But take a deep breath. Take it easy. It's not a big deal. I believe it's more a question of be used to do it than be able to do it. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é mais uma questão de você estar acostumado. Assim como tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem medo do desconhecido, a gente não sabe como vai ser, fica se preocupando e a ansiedade vai lá em cima. E aí, quando o tempo passa, a situação passa, a gente olha e diz, poxa, por que que eu fiquei tão incomodado se era uma coisa tão simples? Agora eu já tenho esse monte de outros problemas para enfrentar. Pois não, Verdade. Keila, tá no mudo. Continua no mudo. As I've been trying to talk in English 10, 15 years, 15 years, and I fiz aulas particulares com o Felipe. Logo no começo, né? Ele nem tinha Talking Talk. E a gente só falava, né? It's only conversation, but I feel uncomfortable too.
just to talk in English. I think the vocabulary, né? Yeah, it's a challenge to me because I know that I need to como se fala? Eu sei que preciso aumentar o meu vocabulário, né? To increase, To increase, yeah, to increase my increase my vocabulary. vocabulary. Yeah, this is my difficulty. Agora você termina a imersão aqui e manda um WhatsApp para ele. Ó, aquele Leandro lá me colocou na live no YouTube no meu primeiro dia. Aí ele vai dizer, é isso mesmo. Mas só que é como um preparo físico, sabe? Não tem como você adquirir preparo físico se você não dedicar horas a isso, se você não se sentir desconfortável. Pelo menos a grande maioria das pessoas comuns, pessoas normais, não gostam de ir para a academia, assim, vão porque precisam dos benefícios, das consequências, mas não é tão confortável assim. Você poderia estar fazendo uma atividade mais te traz uma recompensa instantânea, mas a gente tem que se colocar nessas situações que daqui a pouco o desconforto vai embora e o resultado vem. Então, e o vocabulário vai aumentando à medida que a gente vai se expondo, a gente vai construindo, nosso cérebro vai acostumando, vai ficando tudo certo. E eu, como sou o campeão de nunca chegar na pergunta 4 na imersão, vamos fazer um esforcinho e vamos pular para a 2. So, what was your first time using English in a real situation, like such as ordering food or asking for help? I'd like to answer this one because I remember almost 10 or 12 years ago, I was riding my motorcycle down the street, and then I found a different motorcycle in the traffic. So I I asked the guy in Portuguese, "Hey man, what's up?" And he was an American from California, and he started to talk with me in English, and I was like, and then the traffic carry on, and I forgot the opportunity to talk something. But after that, I was full of ideas of phrases that I could have used in that situation, but I lost the opportunity. So, então, eu praticamente encontrei um americano andando na minha cidade, uma moto dele, uma moto estranha. Falei, tentei falar com ele e não me veio nenhuma palavra na mente, como se eu nunca tivesse tido contato algum com a língua. Aí o trânsito andou, vai, a única coisa que eu consegui dizer. E aí começou a vir na minha cabeça, por que que eu não falei isso? Por que que eu não falei aquilo? Se eu tivesse... Então, esse tempo ele vai continuar existindo na nossa cabeça, nós que utilizamos o inglês como segunda língua, porém, à medida que a gente vai praticando, ele vai cada vez mais diminuindo e vai se tornando segundos ao invés de minutos, onde você se lembra ou você tem ideia do que você vai falar. Então, essa foi a minha situação, que eu me lembro, primeira vez que eu tive que usar o inglês em uma situação real e, infelizmente, eu falhei. E você, Keila, poderia responder a segunda pergunta para nós? And my first time was in a meeting with a marketing manager. No. And I just say my name, yeah, and the department, né, when I work, just that. Didn't you said I have blah 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 years old? Like eu tenho tantos anos. I already did it. Porque a No, gente the traduz, age, né? no, my age, I don't, I don't like to tell my Não, sim, mas a gente tem que falar I am blah 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 years old. Mas como a gente traduz em português, a gente fala eu tenho. Não, I have blah 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 32 years old. Eu já fiz dessa também, mas essa eu lembrei agora que você falou. Ah, mas bacana. Bacana, pode falar. and I, eu- I told few things because the director is was participate
sim, perfeito. Two, and he told most of time. So I just listen. I just listened the conversation, but all of things I didn't understand. I didn't You didn't understand? know. It's funny when they ask, "Oh, is there anyone else or anything else? Does anyone want to give a comment?" And even if you want to do, you avoid it because, oh, may I make a mistake, so I will keep quiet by now. Yeah, but we are here just to work on that. What about you, my friend Ayla? So, in my case, are you situation? I've never been in that situation yet. But I've spoken with native speaker by platform, the other platform, and I remember I'm so beginner, and you are so difficult. Sometimes I understand uh, um, well, but you are so terrible, especially uh, I think there is some accent so difficult for me to catch up. So and but I I I I try to say, oh, could you speak more slowly, please? I I didn't understand. Sorry, stuff like that. It's difficult, but I think because our fear, I think in that moment is difficult to control our I don't know our uncomfortable feeling. It's difficult for us, and to create the sentence in our mind, it's so difficult. But when I was able to talk, if even though a little talk, and the people could understand me, I felt better. É difícil, né? Yes. É bem cruel. Agora eu fico imaginando assim, na real, assim. Eu quero ter essa experiência. Espero ter. Eu atendo o telefone, então às vezes você não sabe o que que vai vir. Uhum. De sotaque, um dos sotaques que eu tenho mais dificuldade é com do Texas e o sotaque irlandês, para mim é bem difícil. E às vezes não é nem a questão de sotaque, às vezes é a pessoa, porque no nosso próprio idioma, às vezes a gente não entende o que certas pessoas falam, porque ou a pessoa fala muito rápido, ou a pessoa tem algum problema de dicção. Então é uma coisa que Acontece. a gente não se preocupa no nosso idioma porque, não entendi, pode repetir, enfim, não estou te entendendo, a ligação não está boa. Agora, a gente já bota uma barreira quando é relacionado a um idioma que a gente está estudando. Aí, eu não estou bom o suficiente porque eu não entendi aquela pessoa. Não, mas espera aí, todo mundo entende ela? Então, tem isso também. E às vezes a pessoa Sim. até fala bem, a pessoa não fala de uma maneira razoável, só que a gente está tão nervoso e não entende absolutamente nada, começa a transpirar, enfim. Vai entender a cabeça humana, né? Não tem como explicar, É muitas coisas não verdade. tem Mas eu acho que explicação. talvez aconteceria o que aconteceu com você, Leandro. Sei lá. Eu acho que me daria um branco. Ah, ah, Eu ah. esqueci. E além de tudo, você não vai falar para ninguém o que aconteceu, né? Vai guardar para ti. Oh, meu Deus, querido, não vou compartilhar, porque eu não consegui falar nada, nem um hi. Ah, legal.
Deixa eu ver a terceira pergunta. A terceira pergunta é basicamente o que a gente já está conversando, né? Did you find it hard to talk in English in a real situation? How did you handle it? Então, obviamente, para a gente, eu acho difícil usar o inglês em uma situação real, mas fazer o quê? Tem que, se a gente tem a necessidade, tem que fazer. Se a gente está viajando, como aqui ela mencionou, muitas vezes as pessoas ou falam inglês e o seu idioma local, o que é pior ainda, e é isso. O problema é quando a gente está estudando com brasileiros, por exemplo, é que a gente dá uma escapadinha para o português. Então, qualquer coisa a gente fala em português e está tudo certo. O problema é We are que lost. We are lost in the airport, so we need to talk. you are lost and you need to understand the instructions, and that's it. That's what you have to work on. That's how you have to handle it. But sometimes that situation is where you learn your potential, or where when you understand that you are able to do whatever you want to do, express yourself, or even understand other people talk with you. But it's easier understand than talk. Yeah. It depends. It depends. If you have to react to the person, for instance, if you are on the airplane, within the Inside. airplane, yeah, within the on the flight, exactly. And you are listening the instructions, se eu não entender, beleza. Eu já sei, já voei no Brasil, eu sei como é que é. Agora, se a pessoa está na sua frente e está te perguntando, aí é diferente. Aí você, opa, mas peraí, eu tenho que entender porque eu tenho que responder ou o que que eu vou fazer, senão o que que eu vou fazer. Então, tem essa diferença. Tem um caso de um professor uma vez me contou que ele tinha um aluno que ele passou numa pós-graduação no Canadá. Eu não vou citar nomes porque não vem ao caso. Aí ele e a esposa dele se mudaram para o Canadá, ele tinha lá o seu nível de inglês adequado para fazer o curso de pós-graduação ou doutorado, alguma coisa assim. E a esposa dele arrumou um emprego no comércio local, uma padaria, enfim, trabalhando no balcão. Ela sofreu, ela não tinha um nível de inglês bom, só que passados 2 anos, ele continuou na mesma situação e ela estava fluente, porque ela estava todos os dias atendendo, atendeu milhares de pessoas, teve milhares de situações diferentes e ela praticou muito mais do que o marido que estava lá concentrado na pesquisa, interagia com 3 ou 4 pessoas somente, às vezes até pessoas de fora também. Então, para você ver que você se expor a situações desconfortáveis pode trazer o efeito que você quer. Então, às vezes, se a gente tentar, de repente, trabalhar no evento, tentar auxiliar, até mesmo aqui como facilitador na Talk and Talk, te tira um pouquinho da tua zona de conforto, e enquanto você é um talker, você tem a sua vez para participar. Agora, enquanto você está como host, você tem que coordenar tudo, você tem que prestar atenção se está tudo correndo como planejado, e você também tem que se desafiar a falar. Então, a posição de facilitador aqui na Talk and Talk é algo desafiador para mim ainda, mas é algo que me ajuda a melhorar o meu aprendizado, o meu nível de aprendizado do idioma. Então, faz todo sentido. Beleza? Ah, ela quer adicionar alguma coisa na terceira questão? Acho que a gente vai conseguir chegar na quarta, no máximo na quinta questão hoje. Maybe I would say I handle but in an English in real situation. I think I've never had this kind of situation, but I think I would have I would try I would try to speak what I was able and to show when I couldn't understand and ask for help. I think for me it's a good to ask for help, maybe
to smile. It can be a kind person, so to A desperate something like smile. that. I have no Sorry. idea what he's talking about. Uh, can you help me, please? Please. Could you please speak a little slowly, please? I have no Yeah, idea what we're talking about. yeah. In the British English, in British English they say I beg your pardon. Como eu imploro o seu perdão, a tradução livre, Uhum. mas quando eles não entendem alguma coisa, perdão? Beg your pardon? Então é mais um recurso que a gente tem. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando isso. A pessoa não entendeu algo ali na ligação. Beg your pardon? Ah, beleza. Falei isso, isso e aquilo. Falou mais devagar. Então a gente dá um jeito. A gente já They tem. are so Como que é o nome? they Como are que é a so pergunta? polite. Beg your Não, pardon. beg your pardon. Dá uma Beg your... pesquisada aí. Beg Decorar o your seu pardon. Beg your pardon. É I uma remember expressão now bem. once I talk British a man British and he was so polite. They are British they are so polite. Yeah, they are more formal than other English speakers, I believe. And well, it's a common expression. If you Google it, it's a common expression that they use to say, "I'm sorry," or "Could you please repeat what you just say?" It's a polite way of saying "I'm sorry." So they are very polite people. Great. Well, let's try to answer the fourth question. The fourth question is a good question to you, Kayla, because it says, have you used English when traveling? Can you share a story about it? So you told us that you already travel abroad. So would you please answer the fourth question to us? When I went to Chile, Chile. I was in a supermarket and what's called caixa. I don't know how to say. I believe it's cash register. Let me translate it because I don't remember. Caixados. Asked me a question about the money, and I didn't understand. I told her and I asked for her, can we talk in English, please? And she, In Chile. oh no, sorry, I don't talk in English. And another person in na fila, The line in the line, help us. in English. Yes, in English. Interesting. You are a native Portuguese speaker traveling to a Spanish speaker country, asking to speak in English. But well, you did it. You solved your problem, and that's okay. So it's I a situation. just traveled to countries, to countries que Countryside. falam em Spanish. Speak. Em espanhol você fala hispanohablante, mas como que a gente pode colocar isso? A Spanish speaker country, I don't know. Maybe it could be understood, but yeah, I got it. So you travel to a Spanish speaker country, Chile? Yes, Spanish. My sister-in-law lives in Spain. Spain. Yes, and sometimes we visited. Sometimes you visit them, you visit there, Yeah, you yes. visit. They actually, it's a couple, right? It's your brother and your sister-in-law.
Sister, É seu irmão e sua cunhada. my sister-in-law é minha cunhada, não é? Isso, Ah, é minha cunhada. isso. And in the second time when we are lost in the airport at Barcelona. At Barcelona. Oh, wow. Yes. I believe that it wasn't that easy to solve the situation, but And you are here, so I used English because Spanish for me it's very hard. It's harder than Spanish. English. English. I understand. I have the same feeling of you. I prefer to speak in English than in Spanish. I don't And know why. Maybe people at Barcelona don't want to help me. Didn't want to help. Many people, oh, sorry, or me ignoravam, sabe? Aí, sim. oh, could you help me, please? Oh, no. No, I Vou can't. passar. Yes, eu falei, uau. Você, Ayla, você disse que nunca teve uma situação de necessidade, assim. Você nunca precisou ajudar ninguém também quando você está viajando dentro do país, ou encontrou algum turista. No, I've been to Buenos Aires once, but there I didn't meet an English speaker, only Spanish speaker. But I don't speak Spanish, so I was about to yeah. ask you, don't you speak Spanish? No, don't Entonces es speak un problema si Spanish. empezamos a hablar en español. Eu preciso participar lá das suas imersões. Então, não tem imersões, é que aquele dia eu estava ajudando o Warley. Terça-feira passada, o Warley pediu uma ajuda e eu encarei lá. Tava eu, brasileiro, tentando falar espanhol, e o Aurélio, o italiano também, tentando falar espanhol. Só nós dois lá. Ah, legal. E deu certo, deu certo. Ele misturava um pouquinho de italiano, eu misturava um pouquinho de português, mas a gente se entendeu. Tá no YouTube, se vocês quiserem ver. Eu vou chamar o pessoal aqui para a gente trocar uma ideia rapidinho, mas gostei muito da nossa conversa aqui. Parabéns, Keila, pela primeira conversa. Já manda um WhatsApp lá para o filho, reclamando. É mais ou menos assim, essa imersão de quinta-feira a gente toca de uma maneira bem descontraída. Nunca tivemos maiores problemas quanto a isso. E justamente a ideia é você se desafiar, você já sabe quais são os seus pontos fracos, o que você sentiu mais dificuldade aqui, se preparar melhor para as próximas. Temos colegas aqui que conseguem, dependendo, claro, da rotina de cada um, mas temos colegas que conseguem participar de uma por dia, pelo menos. Isso é bem legal, porque você está inserindo o idioma no seu dia a dia, e isso faz a diferença em função do tempo, né, com o passar do tempo. E, infelizmente, quem gosta de responder as 10 questões se dá muito mal comigo, porque a conversa fica boa, a gente vai falando, vai falando, vai falando. Eu estou a fim de pegar as minhas questões passadas e pegar as 5 últimas e trazer, inverter, sabe? Agora mesmo eu estava pensando como é que eu ia fazer os temas das próximas imersões. Aí eu tive a brilhante ideia, agora que o pessoal está se juntando conosco, vocês vão escolher o tema das próximas 2 imersões. Eu já vou deixar pronto aqui e depois eu trabalho nas perguntas. Todo mundo de volta. Esperar todo mundo se conectar. E aí, pessoal? Foi de boa a conversa? Yeah, Leandro. Eu Very aposto nice. que Very não nice. chegaram na 10ª, né? No. Na nossa Não. sala chegou. Ah, é? Só Depois tinha que eu vi homem, né? que... A Homem. nossa sala foi top. Oh, a nossa foi top. E assim, só tinha homem, né, Leandro? Homem é mais Não foi a objetivo, minha né? Não dá intenção. muito Não volta, foi a não. minha intenção. Mas ficou o clube dos homens e o clube das mulheres ali. Você Mas... botou uma mulher com a gente, rapaz. Não botou uma mulher com a gente no clube de bolinha. Our club is better. Our club is better. Oh, that's A awesome. minha amiga Carolina, minha amiga Carolina. Pessoal, Ai,
Eu tenho uma proposta bacana, se vocês quiserem e toparem. Antes de tudo, eu vou mandar o link da avaliação. A gente sempre pede para vocês avaliarem o nosso trabalho. É de uma maneira, como que eu posso dizer, anônima. Então, independente do que você colocar lá, não tem como saber quem colocou. Eu sempre peço, mas acaba sempre acontecendo. A pessoa que avalia mal não diz que não gostou. Aí, infelizmente, a gente não consegue ajudar. Então, se gostou, bacana. Se não gostou, pontua lá. Ah, podia ser diferente, podia melhorar, podia ser assim. Daí a gente consegue considerar, beleza? Rapidinho. Aqueles que pretendem participar aqui na próxima semana, mesmo que seja semana de, deixa eu ver, quase no Natal, mas a gente ainda vai estar aqui. Que tema vocês querem falar, gente? Eu tenho aí duas imersões nas próximas 2 semanas, pré-Natal, pré-Ano Novo, e queria saber o que vocês querem conversar nesse dia. Me ajudem. Uma podia ser O que a sobre as gente podia festas de fim falar, de ano, assim? né? Vamos lá. Escolhi uma, a Uma gente tem podia ser 10 minutos para resolver essa parada. um, Or stories. Deixa, eu vou começar a chamar, que nem professora faz, ninguém pula, né? Deixa eu ver. O Alzin eu está já com o falei. microfone Aí é aberto, acho que ele meu. quer falar. Eu tava Festa de fim de, mutada. O Alzin, Closing? ele tá com um festa de fim de probleminha ano, no áudio. fazer uma imersão sobre Natal, sobre as festas de fim de ano, Routine. costumes. Todo mundo ficou em silêncio, gente. Silêncio constrangedor. Tá ouvindo, Leandro? Agora sim, tive que botar o fio. Podia Voltamos ao fazer século. uma sobre as festas, Natal, sobre os costumes de Natal, Podia né? fazer Routine. uma sobre Sobre o filmes, host ter um não fone sei. bom, né? Vamos lá. Situações constrangedoras com a família. No, Natal, no, please. festas Sobre de família, filmes. boa. E filmes? Festas No, de movies. família. Filmes de É. Natal. Movies Esqueci. natalinos. Yes, Movies yes. natalinos. De Natal é bom, hein? Feliz Natal. Movies Grinch. natalinos. Grinch. Tá, então, festas de família. Essa vai ser muito boa. Também a gente não tem muito o que falar das festas de família, mas enfim. Filmes de Natal. Natal. Que tal a gente fazer assim? Na próxima semana a gente fala sobre filmes de Natal e afins, assuntos relacionados, e na outra a gente fala sobre festas de família, que a maioria vai ter passado aí pelas ceias de Natal. Sempre tem aquele tio que dá show, aquela pessoa que pergunta se é pavê ou se é Tiro pra ver. paponeiro. É. Oh my É, isso God. é clássico. Is it to see or to eat? Não faz sentido em Oh my língua, God. pavê para comer. Oh my God. Só clichê. Ah, Ah, beleza. Então vai ser assim. A gente vai ver sobre Christmas movies, né? Na próxima semana, next week. And then family parties. Então, vou tentar trazer alguma coisa aí para a gente discutir sobre esses dois temas. Eu acho que vai ser bem legal. E como é que vocês vão fazer? Vocês vão viajar? Alguém vai viajar? Vai todo mundo ficar em casa, que nem eu? Like you. The same situation. I don't Ah, Ficar know. em casa, morrer de Natal. comer e dormir. olha aí. Eu, It's so eu, good, Wowzy. Wolf sleep. Eu tento fazer a ceia aqui em casa, porque daí quem quiser ficar pode ficar e eu vou dormir cedo. Se eu tô na casa dos outros, tem que ficar até. Ah, podemos ir embora? Não, ainda não, é feio, tá bom. Ainda tem 10 Yeah. minutos. E agora? É não. Ah, Tem muito gente que só legal. come meia-noite. Meu Deus do céu, não aguento. É um absurdo. Yeah. in my family, so eat in the. Eu não sei falar meia-noite em inglês. É At só midnight. meia-noite. Midnight. In midnight, yes. Okay. I'm very hungry. No, midnight. Oh, meu Deus, pra quê? I had an argument with my wife 3 or 4 Christmas ago because I had worked the entire day. I was exhausted, hungry, and now we have to wait until midnight to eat our
our dinner, and I was like, what? And then, as a good couple, we managed things, and now we have an agreement. So the Christmas dinner is around 7, 8 p.m. So everybody's happy. Yes. Yeah, it's a good decision. Yeah. Ah, legal. Pessoal, o que eu ia dizer para vocês? Ah, quem quiser compartilhar o LinkedIn, eu vi que alguém já postou ali. Quem quiser compartilhar e se conectar, sinta-se à vontade. Alguém falou aqui que vai para a casa de uma tia, isso? Julice, vai para casa de uma Não, tia. eu tava tentando dizer que eu era a tia esse ano. Ah! Oh, Eu cheguei Entendi. na idade de que eu sou a tia esse ano, né? Aí, as É, piadas de tio, quem faz sou eu. eu sou dos anos 90, mas Mentira. eu não consigo entender, eu não consigo aceitar que o pessoal que nasceu em 2004, 2005 aí já tem 18. yeah, me too, me too. Bye. Ai, ai. Então tá, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Vamos dar um tempinho ali pro próximo. Um tempinho. Papai já vai. Vamos dar um tempinho pro próximo pessoal, próximo host chegar aqui. E aí fica tudo certo. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Meu filho veio aqui, apagou a luz, serviu água, ele queria aparecer aqui. Tem 3 anos também, acho que você aqui vai ter um pequeno de 3 anos, um filho ou uma filha de 3 anos. Tenho. O meu adolescente, na verdade, eu comprei esse curso para o meu filho. Só que assim, ele só estava me enrolando. Ele só estava me enrolando. Ele marcava as aulas e falava, ó, vou ficar com você para assistir. Mãe, mas eu tô de férias. Ah, mas eu já esqueci. Ah, não, mas hoje eu tô cansado. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse curso para mim. Fiz a E good decision. já sabemos o Foi o que eu resultado. fiz. Ah, beleza, pessoal. Então, acho que fechou. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Muito boa a nossa conversa. Parece que é pouco tempo, né? Mas, enfim. Yes. Vamos fazer um abaixo-assinado aí pelas imersões de 2 horas. Please. Wow. Mas a gente vai ter que ter mais que 10 perguntas, que eu acho que com 2 horas eu consigo chegar na 10ª. Fechou, pessoal? O Altales Ok. compartilhou o LinkedIn dele. A Ayla já foi também. Pessoal, acho que era isso. Então, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Bye Beleza? Thank bye. you. Guys, Bye, everyone. bye. Tchau.